Então, a criação de um plano de testes, ela vai depender de um cenário, né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo, um cenário para a gente fazer essa experimentação aqui, essa prática, né? A gente vai falar sobre planejamento de testes dentro das atividades que a gente abordou, né? A gente vai falar sobre planejamento de testes e criação de alguns casos de teste. A gente não vai entrar em muitos detalhes, assim, a gente não vai, vamos dizer assim, ficar conjecturando muito a respeito dos casos de teste, a gente só vai descrever o que que ele é. A gente não precisa detalhar os passos de cada um, tá? Então a gente vai só. E eu recomendo sempre fazer assim, tá? Começou a fazer o planejamento dos testes, identifica os cenários, quebra ele em casos de teste, só com o título. Coloca só o título. Depois pensa na descrição e no passo a passo, né? Mas primeiro só vai listando, vai pensando e listando, vai colocando para fora ali, vai fazendo brainstorming e listando. Depois vai detalhando os passos, né? A gente vai pensar então nesse plano de testes, ele tem que ter alguns campos, né, ou seções, o plano de testes. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui seria um bem básico, tá? A gente pode adicionar mais seções ou mais campos, né, nesse documento. Então, o plano de testes é um documento que vai dizer o que que nós vamos testar, como, né? Essas seriam as principais respostas que ele tem que fornecer, mas aqui eu estou separando ele em seções, então. Primeiro eu vou dizer, então, o objetivo desses testes. Eu poderia dizer que o objetivo desse teste é garantir que a aplicação não vai sofrer nenhum tipo de impacto durante Black Friday, por exemplo. Então eu já sei que eu estou falando de um plano de testes de performance, por exemplo, né? Ou eu vou realizar uma atualização na identidade visual de um site e eu quero garantir que os usuários vão continuar utilizando o site de forma engajada, não vai reduzir, né, o número de acessos àquele site só porque eu mudei a cor, né? Ou alguma coisa desse tipo. Então, pode ser uma questão aí de analytics, tem uma série de aspectos aí que eu posso querer validar, né? Então, o objetivo, o escopo, quais são as funcionalidades que esse plano de testes vai abordar, né? Eu posso criar um plano de testes para uma sprint, eu posso criar um plano de testes para um trimestre inteiro, para um projeto inteiro, né? E nesse plano de testes eu vou dizer quais funcionalidades. Quanto maior o escopo, mais funcionalidades vão estar incluídas. Daí eu posso ter uma funcionalidade só, então o escopo mais reduzido, né? Eu vou dizer quais são os cenários de teste que vão ser exercitados, né, por esse plano de testes, que vão ser testados por esse plano de testes, ou que vão ser cobertos, né? E para esses cenários de testes eu posso quebrar em múltiplos casos de teste. Eu vou definir quais são os critérios de aceitação, quando que esse plano de teste está concluído, ou quando que a execução desses testes está satisfatória, né? Eu posso dar por encerrado a execução desse plano de testes e as ferramentas e ambiente que eu vou necessitar, né? Que eu vou precisar para executar esses testes. E eu vou definir também a matriz de responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Eu estou dizendo aqui quem testará o quê, mas na verdade é quem vai fazer o quê, não é só testar, né? Bom, a gente vai pensar nesse cenário aqui, ó, que eu estou trazendo esse exemplo, esse primeiro cenário. A gente falou aí praticamente todos os exemplos aí que a gente discutiu, conversou, foram a respeito de uma tela de login, né? Esse é o exemplo mais clássico. Eu acho que é um exemplo bastante válido aí para quem está iniciando, para entender um pouco melhor e até a questão de usuário, né? Porque se a gente ficar falando aí sobre, vou trazer um exemplo aqui para aula prática, vamos falar sobre uma API. Ok, aí eu vou ter requisitos bem técnicos, vou ter uma especificação, né, um esquema daquela aplicação, daquela API, mas eu não vou pensar em como que o usuário vai usar de forma errada aquela aplicação, o que que ele pode fazer, um fluxo alternativo ou coisas desse tipo. Então é sempre interessante a gente pensar sobre o usuário, a perspectiva, né, o ponto de vista do usuário, porque ele está mais passível de cometer erros na utilização da aplicação, né? E aí que tá, quem é que está cometendo o erro, né? De repente, o errado não é o usuário, mas a aplicação, né?
Então, o primeiro cenário, eu vou fazer um login com credenciais válidas. Se eu estou usando as credenciais válidas, o sistema tem que funcionar corretamente, certo? Para um usuário existente. Segundo cenário, as credenciais são inválidas. O sistema não pode permitir o meu acesso e ele tem que exibir uma mensagem. Esse é um requisito que eu já estou trazendo aqui para o cenário. E já analisei o requisito, li a user story e entendi isso, né? Terceiro cenário, eu tenho alguns campos obrigatórios e não preenchi todos. Como que o formulário foi desenvolvido, como é que vai ser o comportamento da aplicação, né? Quando eu deixo alguns campos em branco, será que vai apresentar algum alerta? Será que ele vai me dar alguma dica de que aquele campo é obrigatório ou não, né? Então, para esse cenário aqui, essas hipóteses que eu mencionei agora poderiam ser casos de testes diferentes, né? Verificar se tem um asterisco vermelho do lado do campo. Isso pode ser um caso de teste, porque o campo de senha é obrigatório, por exemplo, né? O quarto cenário, eu vou tentar fazer login, não consegui, vou tentar de novo, e aí não consegui. Quantas vezes eu consigo ficar tentando fazer login? E se eu automatizar, né, criar um robô lá para ficar tentando fazer login inúmeras vezes para sobrecarregar aquele sistema e derrubar ele, derrubar o servidor, né? Então ele pode bloquear o meu acesso se eu ficar tentando fazer múltiplas tentativas de login inválido. Então é um outro cenário, é um outro requisito sobre o qual eu posso pensar também, que pode ser do ponto de vista tanto de performance quanto de segurança, né? Para uma tela de login. Sobre o sucesso desses testes que eu posso especificar para esses cenários, né? Quando acontecer algum erro ou algum comportamento que não é o caminho feliz, vamos dizer assim, da aplicação, eu preciso ter mensagens de erro. Essas mensagens têm que ser claras, elas têm que dizer para o usuário o que que ele pode fazer, o que que ele não pode fazer, o que que ele precisa fazer, o que que é obrigatório, e ele tem que entender o que que está acontecendo e ele tem que corrigir então a ação dele, né? Eu não posso me dar ao luxo de ter uma aplicação que, quando o usuário não consegue executar uma ação simples, ele entre em contato com o suporte, né? Eu preciso que o usuário consiga resolver o próprio problema quando é nesse nível, assim, de ações obrigatórias que ele não está respeitando ou ações que não são permitidas que ele não está respeitando, né? Se eu fizer o login correto, eu tenho que ser redirecionado para o lugar correto. Seja para minha página inicial, seja para a página do meu perfil, ou o que o sistema especificar, ou o que o Product Owner especificar como o comportamento adequado para aquele sistema, para cada tipo de usuário, né? Eu tenho que me preocupar com a segurança de dados. Então, quando eu digitar a senha, por exemplo, vão aparecer asteriscos ali ou vai aparecer a senha? E quando eu digitar só asteriscos e não tiver certeza se eu digitei corretamente ou não, será que vai ter um botão ali para eu clicar para exibir a senha, para que eu consiga verificar se eu digitei corretamente ou não, né? Que mais que a gente pode pensar aqui em informações sensíveis? Quando eu estou fazendo esse login e clicando em entrar, essa requisição está sendo enviada para o servidor. Ela está sendo enviada de que forma? Criptografada? Será que essa página é uma página que tem um certificado de segurança? Então, tem uma série de questões aí de segurança de dados que a gente pode pensar também como casos de teste diferentes para essa tela de login, né? Temos uma pergunta do Felipe. É, até um caso que eu vi na prática, assim, no sistema de login que ele usava os cookies, né, para manter a sessão e tal. E um problema era que o usuário estava cadastrado lá no sistema, né? Sei que mesmo apagando o cadastro do usuário, se aquela pessoa tivesse logada lá no navegador, ela ainda conseguia ter acesso às funcionalidades. Aí isso daí até foi um problema que tive numa empresa que eu trabalhei, a gente reportou e o pessoal nem viu isso como um problema assim, de segurança. Eu achei, tipo, extremamente errado aquilo, nunca entendi. Pois é. Não, é realmente. É, Aí né? ficava. Até falei, pô, até o dia que alguém fizer alguma coisa, aí vão corrigir. Tipo, a pessoa que ela foi demitida, saiu, fez uma maldade lá e depois deslogou. Eu já trabalhei em alguns bancos, né? E
Eu já vi casos assim de fraude interna, de desenvolvedores criando história de procedures no banco de dados para pegar ah, resto de arredondamento de valores de juros ou coisas assim de rendimento e somar tudo junto e colocar numa conta, sabe? Coisas assim. Tem muita coisa de maldade que a gente vê aí nos sistemas. Às vezes não é só erro, né? E o último item que eu menciono aqui. Ah, não, antes, né? Bloqueio da conta após múltiplas tentativas falhas. Então, esse também um, é um comportamento esperado. Então, o sucesso do teste, no caso de múltiplas tentativas, é bloquear a conta, de acordo com o requisito, por exemplo. E vários navegadores. Então, a gente está falando aí sobre compatibilidade, né? Quero usar no celular, quero usar num laptop. O que que eu estou usando de navegador? É Chrome, Safari, Firefox, né? Alguém usa Edge ainda, né? Eu não uso, não, desde o Internet Explorer, nunca me adaptei direito. E agora a gente vai fazer na prática, tá? O que eu gostaria aqui, na verdade, seria o seguinte, para a gente tornar isso um pouco mais real, tá? Eu vou fornecer para vocês um documento, eu vou compartilhar com vocês esse documento, e até para não estender muito essa aula, tá? Eu gostaria que cada um de vocês criasse um plano de testes para uma aplicação, tá? A gente está trazendo aqui o exemplo de uma aplicação de login. Quem quiser criar sobre uma outra aplicação, beleza? Uma funcionalidade simples, né? Como eu trouxe aqui o exemplo, uma tela de login. E eu já tenho o exemplo pronto, só que eu não quero mostrar para vocês o exemplo pronto, porque eu gostaria que cada um de vocês fizesse o exemplo pronto. Mas eu vou mostrar para vocês o template que eu preparei para vocês, e aí vocês vão preencher esse template com cenários e casos de teste. Eu vou dar um exemplo bem simples antes da. Bom, esse aqui é o slide de encerramento dessa aula. Deixa eu sair aqui do modo de apresentação e pegar aqui o template para o laboratório. Depois eu vou fornecer para vocês esse mesmo documento preenchido por mim, tá? Que daí pode ficar para vocês como um template já preenchido para que vocês tenham ali uma inspiração, talvez. Então, esse aqui é um modelo de plano de testes. Quando vocês forem utilizar ele como plano de testes, vocês tiram o modelo, por favor, né? E eu estou dizendo aqui qual é a funcionalidade que eu vou testar, os objetivos. Eu vou descrever qual é o objetivo, e aqui eu tenho um exemplo, né? Então, o exemplo já foi mencionado num dos slides, né? Verificar se a funcionalidade de login do sistema está funcionando corretamente. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para vocês. Ahn, Vou navegando por aqui. Então, o escopo, eu vou definir o que que eu vou testar e o que que eu não vou testar. O que que vocês pensariam aqui? Ah, eu vou testar. Bom, eu já mencionei ali nos slides, né? Mas vamos voltar lá. Aqui, ó. Credenciais, eu vou testar tentativas, múltiplas tentativas, preenchimento de campos. Então, tem uma série aí de possibilidades de teste. Deixa eu até. É que eu não quero mostrar o meu preenchido, mas eu vou dar uma espiada aqui no meu, só para garantir que eu vou dar um exemplo relevante aqui, que não está me ocorrendo agora. Ah, eu posso pensar funcionalidade fora de escopo, performance, por exemplo, teste de segurança, né? Posso pensar em alguns aí, mas o que eu tinha. Ah, tá, aqui, ó, recuperação de senha, por exemplo. Nem tá nessa tela, vamos pensar assim, não tá nessa tela, nem tem o botão ainda. Então eu não vou testar isso. Senão alguém já pode dizer assim: ah, testa aí, vê se o botão de recuperação de senha tá na tela, mas não foi desenvolvido ainda. Então o teste vai falhar, né? Então já posso definir aqui, ó, tá fora do escopo. Eu tenho, por exemplo, sign up, né? Cadastro de usuários. Não, a tela de cadastro não é aqui. Sei lá, o usuário vai se cadastrar através de um outro processo, né? Ou alguém vai criar o cadastro e vai mandar por e-mail para ele o login e a senha, né? Então, a gente pode pensar que isso também é uma funcionalidade que não vai ser compreendida aqui. Daí a gente vai pensar nos cenários de teste. Eu estou trazendo aqui os IDs com SC eu tenho esse.
Esse não é problema, né? Essa cenário em inglês é com SC, tá? Então, vamos pensar aqui então assim, ó. Qual é o problema de usar cenário de teste e caso de teste? Que os dois começam com C, T, tá? Esse é o principal problema que eu tenho no português. Por isso que eu trago assim, SC, porque cenário em inglês é com SC. E TC para test case, para caso de teste. Agora, se vocês conseguirem pensar aí e me ajudarem a pensar para a gente convencionar de que forma a gente poderia criar um ID aqui que represente cenário sem ser com CT, daí a gente pode usar em português. Mas por enquanto eu vou usar em inglês assim, tá? João, qual é a pergunta? É uma dúvida, né? A Uhum. gente não poderia já começar a abordar o Gira para fazer essa atividade? A gente tem um outro módulo onde a gente vai falar das ferramentas. Daí a gente vai ter o Gira integrado com o X-Ray. É que por enquanto a gente está pensando nas tarefas, não nas ferramentas ainda. A gente precisa entender bem a atividade e depois a gente vai transferir essa atividade para uma ferramenta que poderia ser o Gira, poderia o Gira com X-Ray, por exemplo, ou qualquer outra ferramenta. Aqui eu estou fazendo um documento, poderia ser numa planilha, poderia ser no Trello, poderia, né, a ferramenta ela não vai definir como vai ser feito, né? Ou melhor, ela não vai definir o que tem que ser feito, ela vai definir como vai ser feito. Essa é a explicação pela qual eu tô abordando assim, porque aqui a gente vai entender o que que a gente tem que fazer. Depois a gente vai entender como, em que ferramenta. Então aqui, por Ah, exemplo, eu sim, entendi. tô dizendo, o ID pode ser assim. Eu tenho que ter um ID. Agora, como que esse ID vai ser? Bom, aí vocês podem chamar, o cenário vai ser X e o caso de teste vai ser Y, o ID, por exemplo. Então vocês podem convencionar. David, Pronto, a minha dúvida mesmo era só para saber se esse plano de teste tem que ser com ênfase nesse exemplo do login, ou se pode já usar outras coisas, ou se realmente é interessante para esse momento usar a funcionalidade de login. como eu fiz os slides sempre mencionando, né, os casos os cenários, né, de uma tela de login, e estou trazendo aqui nesse documento exemplos de login só para ficar consistente. Agora, como vai ser uma atividade que eu vou sugerir que vocês realizem ela offline, e depois vocês podem enviar, podem compartilhar no grupo, né? Mas o ideal é que uns não copiem dos outros, mas também se copiarem não tem problema. Eu acho que o importante aí é a gente tentar fazer primeiro e depois olhar o que que os colegas fizeram para aprender, trocar conhecimento, trocar experiências, né? Mas eu gostaria que cada um tentasse fazer e, obviamente, que se vocês já têm uma aplicação com a qual vocês trabalham, vocês estão trabalhando num time de desenvolvimento que tem uma aplicação na qual vocês estão desenvolvendo uma funcionalidade nova e vocês puderem trazer esse exemplo, isso vai enriquecer bastante a aula, né? Na próxima aula a gente vai rapidamente pegar um ou dois exemplos e dar uma olhada, assim, comparar e tal. Então, também tem isso. Algo que seja, que não consuma muito tempo de vocês, né? Porque o ideal é que a gente veja isso no início da próxima aula, que vai ser no sábado, né? Então temos 2 dias aí. Bom, então cenários, vocês vão listar alguns cenários aqui e vocês vão perceber aqui que o cenário eu só preciso descrever ele, eu não preciso entrar em muitos detalhes. Depois, nos casos de teste, eu vou mencionar a que cenário aquele caso de teste se refere. O David tinha levantado a mão, tem mais alguma dúvida, David? Ah, não, abaixou Não, já. não, não, Tá, eu esqueci de levantar, eu esqueci de baixar, quer tá, dizer. beleza. Então, a cardinalidade, né, geralmente é de um cenário de teste para muitos casos de teste, né? Dificilmente um caso de teste vai cobrir mais de um cenário. Lógico, em alguns casos, em algumas aplicações, alguma funcionalidade pode ter. Qual foi o exemplo que eu dei agora? Um cenário de teste tem múltiplos casos de teste. Ah, sim, dificilmente um caso de teste vai cobrir muitos cenários. Então, aqui, por exemplo, eu vou. Aqui eu já botei os números. Então, eu já coloquei os números aqui. Eu estou chutando aqui,
né? 12, se vocês conseguirem pensar em mais, fiquem à vontade. Mas também pensem que uma aplicação precisa testar o que é necessário, não precisa testar muito mais do que isso, né? Então eu estou aqui com uma sugestão de 12 casos de teste para quatro cenários. Aqui eu já poderia colocar os números também, né? Então, cenário de teste um, cenário 2, aí o cenário 3, o cenário 4. Aí eu vou imaginar o seguinte: o primeiro caso de teste, eu vou começar pelo cenário um. Então, eu vou pensar no primeiro caso de teste para o cenário um, beleza? Ainda para o cenário um, eu pensei num segundo caso de teste. Então, ele também vai ser para o cenário um. Então, o cenário um já tem dois casos de teste. Eu vou dizer qual é o nome do caso de teste, uma breve descrição, o resultado esperado, sem detalhar os passos ainda. Então, como eu trouxe aqui, ó, aonde que estava o exemplo? Não, era aqui mesmo, ó. Login com credenciais inválidas. Garantir que o sistema bloqueia o acesso e exige mensagem apropriada. Então, eu posso pensar assim, ó, o que que são credenciais inválidas? Eu vou usar o nome do usuário errado. Ele tem que bloquear meu acesso e apresentar uma mensagem. Então, eu vou colocar lá, resultado esperado, quando eu fizer o caso de teste, login com o nome do usuário inválido ou inexistente. Aí eu vou descrever aqui, né, uma breve descrição. O resultado esperado não vai permitir meu acesso, vai bloquear meu acesso e apresentar uma mensagem dizendo que o nome de usuário é inválido ou inexistente. Ou eu posso pensar em dois casos de teste, um para inválido e outro para inexistente, né? O que que seria a diferença, né? Eu posso ter no meu formulário, agora eu já vou pensar aqui como um Product Owner. Ao invés de eu enviar uma requisição para o meu servidor para verificar se aquele nome de usuário existe lá no meu banco de dados, se o meu login é feito com e-mail e eu digitar um e-mail sem arroba, é inválido. Eu não preciso enviar isso para o banco de dados, para o meu servidor, para verificar se existe ou não. Eu já sei que não existe porque não tem arroba. Então já é inválido. Já vai ser uma validação do próprio formulário, né? Felipe? Ah, tá falando mutado. Tem até uma dúvida sobre isso, mas não sei se possivelmente mais na frente a gente vai ver. Eu fico pensando em casos, por exemplo, de MFA, onde a pessoa bota ali o login e senha e às vezes espera um código. Assim, tem como realizar, tipo, caso de teste para validade, para recebimento de código, essas coisas? Ou Teste como é manual que, tipo, é completamente. abordado nesses casos? Ah, não tem como automatizar, então, nesses casos. Não, tem. Não, Ah, tá. eu respondi primeiro assim, teste manual 100%, né? Pega um Sim. celular, recebe ali um código por SMS, beleza. No caso de teste automatizado, as APIs que disponibilizam, por exemplo, se a gente está falando de um código recebido por SMS, essas empresas que fornecem esse tipo de recurso, geralmente elas vão ter um endpoint para testes. Ou tu vai usar ali uma conta de testes, que aí tu já vai ter algum código pré-definido que vai sempre ser aceito, ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou muitas vezes eles vão ter uma API, tu vai fazer uma requisição, ele vai gerar. Então tu vai fazer duas requisições. Primeiro uma que vai gerar, depois tu vai fazer uma outra requisição para capturar aquele código que foi gerado. Aí tu utiliza ele. João, tem outra dúvida? Esse aí que o amigo falou me gerou uma dúvida. Por exemplo, a gente está testando ali o código que é enviado por SMS, por exemplo. Uhum. É, a gente faz os passo a passo de login e aí diz que foi enviado um código. E aí a gente espera chegar e o código não chega. Que tipo de evidência a gente vai colocar que não chegou, por exemplo? Se o código vai chegar no celular, É, não tem que existe. Resposta chegar, mas não aleatória. chegou e a gente tem que botar uma evidência lá dizendo que não Sim. chegou. Como é que faz? É aquela história, não tem como gerar evidência de algo que não existe, né? Então, nesse É, caso, então. é só, eles vão ter que confiar. Vão ter que confiar, ó, não chegou e pronto. Eu Aí até tem uma outra tive questão que é essa. assim, se a minha aplicação que gera a, o código, né, recebeu uma requisição para gerar o código e não gerou, aí eu posso lá verificar os logs daquela aplicação que deveria gerar o código. Agora, se é uma aplicação externa que eu estou utilizando, aí eu não consigo ter acesso a isso, né? Vou ter que abrir um chamado com
o fornecedor dessa aplicação externa, né? Renato está voltando. Entendi. Ahn, eu não tinha visto que o Renato tinha saído. Ah, o Renato voltou agora. Pronto. Bom, então seriam exemplos de cenários com alguns casos. Depois de vocês descreverem então o resultado esperado. Aqui eu coloquei passou e falhou, mas vocês vão deixar um só, né? Vamos dizer aqui que para o primeiro teste eu executei. Lógico, como aqui vocês estão fazendo um plano de testes, vocês não vão preencher isso, tá? Plano de testes eu espero que vocês preencham os cenários e os casos de teste. Esse status aqui vai ser preenchido depois, quando alguém executar esse plano de teste. Existem ferramentas, depois a gente vai falar de ferramentas em outro módulo, como eu disse, né? Mas vamos pensar aqui, nesse momento, que nesse documento eu já estou fazendo a gestão, a especificação dos meus casos de teste e a gestão da execução dos testes e já registrando os resultados, tudo num documento só. Depois a gente vai entender como que isso vai ser tratado em diferentes ferramentas. Idealmente, o plano de teste é feito de um jeito. A execução, ela vai ser registrada em um outro tipo de funcionalidade da minha ferramenta de gestão de testes, né? Numa tela diferente ou num campo diferente. Mas aqui vamos pensar que os casos de teste já vão ficar com os resultados registrados aqui. Então, vocês não vão precisar preencher porque vocês não vão executar os testes, né? Mas aqui eu estou dando um exemplo de como um simples documento poderia substituir, né? Caso a minha empresa não tenha, e a gente estava discutindo sobre isso outro dia no grupo de membros da QA, algumas empresas usam Excel, outras empresas usam outras ferramentas mais avançadas, né? E isso não é um empecilho, não é um impedimento. Obviamente que existem ferramentas melhores e a empresa poderia se modernizar e adotar uma ferramenta adequada, mas caso isso não aconteça, ok, a gente se adapta, a gente faz o melhor que a gente puder com o que tem, né? Então eu registraria nesse documento aqui já o resultado, colocaria um link para o print, né, o print screen ou o screenshot, né, o snapshot daquela tela de erro que eu identifiquei quando eu executei o teste, tirei o print, fiz o upload daquele print para uma pasta do Google Drive e coloquei o link aqui. Isso aí já resolveria o meu problema, inicialmente, né? Depois a gente pensaria em outra ferramenta. Aí eu poderia dizer assim, pô, criar tabela no documento do Google Drive é ruim, então vamos criar uma tabela numa planilha, né? Talvez seja o próximo passo da melhoria aí. E aí a gente vai vendendo a melhoria pro chefe, né? Pro dono da empresa, até convencer ele a contratar uma ferramenta aí, pagar uma licença, né? A gente vai definir aqui alguns critérios de aceitação para definir, para dizer, né, quando que termina o teste, né? A execução do plano de teste. Eu vou executar alguns casos de teste e alguns vão passar, outros vão falhar. E quando é que eu estou satisfeito? Quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho mensagens de erros suficientes, né? Eventualmente eu executei o teste que não deveria me permitir acessar sem as credenciais válidas e ele não permitiu. Eu tentei acessar sem a senha, sem preencher o campo de senha, e ele bloqueou meu acesso, ele não permitiu que eu acessasse, conforme o esperado. Mas eu esperava que houvesse ali de uma mensagem de erro, enfim, né, dizendo para o usuário o que que aconteceu. Então eu posso dizer aqui nos critérios de aceitação que a minha aplicação ela tem que ter mensagens claras. Quando eu fizer o login, eu tenho que ser redirecionado. Eu não posso, por exemplo, fazer o login e a tela de login mostrar para mim ali um pop-up dizendo assim, login realizado com sucesso. E eu continuo na tela de login. Não aconteceu nada, quer dizer, ele validou meu usuário. O usuário e a senha está correto, beleza. Mas não redirecionou para a tela onde deveria. Então eu posso dizer, isso também é esperado, é mandatório, é o mínimo que a aplicação tem que fazer. Então eu posso criar aqui alguns critérios mínimos para dizer que aquela aplicação está funcionando minimamente, né? Depois eu posso melhorar as mensagens que são apresentadas. A mensagem não está clara o suficiente, vamos refinar ela depois, acrescentar mais detalhes, enfim. Mas pelo menos tem que mostrar uma mensagem, tem que redirecionar, tem que fazer o mínimo que é esperado, né? Tem que evitar um ataque, por exemplo, como eu mencionei, um robô fazendo 1000 tentativas de acesso para tentar derrubar o servidor. 1000 não vai derrubar, né? Mas é um exemplo aí.
Que ferramentas eu vou usar? Em quais navegadores eu preciso testar? Essa aplicação está sendo desenvolvida para que tipo de sistema operacional? Então eu tenho que testar em Windows, Linux, MacBook, que aplicação é essa, né? Ah, de repente um site que vai ser frequentemente acessado através de dispositivos mobile. Bom, então eu tenho que testar aí num navegador no Android, num iPhone e tal. Que ferramentas de teste eu vou utilizar? E aqui por ferramenta de teste, eu não estou falando aí de Cypress, não estou falando de ferramentas de automação. Estou falando de qualquer ferramenta que a gente vai utilizar para executar. Nesse caso aqui, se eu vou testar manualmente no navegador, eu já estou dizendo qual é o navegador que eu vou utilizar, qual é o sistema operacional e qual é a ferramenta. Nenhuma, é manual nesse caso. Agora, se eu pensar assim, ó, outros. Bom, aí não é a ferramenta de execução de teste. Os outros podem ser assim. Encontrei um erro, grava a tela, tira um print. Com qual ferramenta eu vou tirar o print? Ah, vamos lá usar a ferramenta do Windows mesmo, para tirar um print de tela. Então eu posso dizer aqui em outros que outras ferramentas, mas isso não é considerado ferramenta de teste. Ferramenta de teste vai ser a ferramenta para execução do teste, né? E a gente tem outras ferramentas em outras categorias aqui, né? Gerenciamento de teste, eu vou fazer aonde? Gerenciamento de bugs. Então, nesse plano, digamos que eu não estivesse gerenciando os meus testes aqui. Aqui eu vou só descrever eles e vou ter aqui os resultados como um relatório. Então, esse documento vai ser só um relatório, eu não vou gerenciar os testes aqui. Eu não vou, por exemplo, delegar eles para quem vai executar, não vou adicionar nenhum tipo de característica de gestão, né, desses testes para esse documento. Então, eu posso fazer a gestão lá no Trello, por exemplo. Quem vai executar esses testes? Qual o prazo para execução? Essas coisas eu posso gerenciar numa outra ferramenta. Então, o plano de testes, ele pode também, inclusive, essa é uma seção que eu não incluí aqui. Eu tenho matriz de responsabilidades, mas eu não tenho aqui um cronograma. E isso é importante colocar num plano de testes, né? No cronograma. Então, seria uma outra seção que nós poderíamos adicionar aqui. Matriz de responsabilidades, como eu mencionei antes, né? O RACI, né? Responsável, aprovador, consultado e informado. Quem vai ser responsável por criar o plano de testes? Quem é que vai aprovar esse plano de testes? Para a criação desse plano de testes, quem precisa ser consultado? E quem do time vai ser simplesmente informado? Vai saber que o plano de testes existe, que já está pronto, né? E a mesma coisa para a execução dos testes, registro de bugs e validação de correções. Então, todos os lugares onde nós temos aqui reticências, né, são os campos que eu espero que vocês preencham aí, criando então um plano de testes básico. Depois na próxima aula, a gente pode ver alguns que foram criados e eu vou apresentar a minha versão, né, compartilhar com vocês a minha versão. E aí a gente vai discutir aí algumas oportunidades de melhoria, como eu acabei de mencionar uma que seria adicionar um cronograma, então já fiquem à vontade, né? A ideia do cronograma eu não trouxe aqui nesse template. Na próxima aula eu vou apresentar para vocês uma sugestão de cronograma, mas já tomem isso como uma oportunidade de melhoria que vocês já podem tentar acrescentar aqui. As métricas, no final, o que que vocês querem controlar, né? Vocês estão testando, beleza, tem 12 testes lá. O que que vocês vão medir? Quantos testes passaram, quantos falharam, quantos por cento, qual era o valor esperado, né, desses testes, por exemplo. Quando nós temos aqui os testes, a gente não está, por exemplo, priorizando eles aqui ou identificando aqui a criticidade deles. Mas nós poderíamos também colocar uma métrica aqui, definir uma métrica, por exemplo. Então, nesse plano de testes não foi definido, mas a gente poderia definir uma métrica aqui de percentual de testes aceitáveis, que falhem, né? Percentual de testes falhando aceitáveis, ou o percentual mínimo de testes que precisam passar. E a gente poderia criar uma outra métrica dizendo percentual mínimo de testes críticos que precisam passar. Que aí a gente teria prioridades diferentes, né? Prioridades não, criticidades diferentes, né? E dos bugs que nós encontramos,
quantos a gente pode permitir que sejam liberados para produção para serem corrigidos numa próxima sprint, por exemplo, né? Então existe uma série de métricas aí que podem ser exploradas. E aí, se vocês quiserem criar mais campos, é só dar um tab e ele vai criando novas linhas aqui. Então eu vou passar para vocês depois no grupo o link desse documento. Aí vocês criam uma cópia, vem aqui em arquivo, cadê? Aqui. Faço uma cópia, renomeiam ele aqui, né? Então eu colocaria aqui meu nome, por exemplo, e faria a minha versão, né? Aí depois vocês podem compartilhar, vocês vêm aqui em Share, copiam o link e compartilham. Esse é o template que eu vou passar para vocês. Aí vocês criam a cópia de vocês, desenvolvem o documento, depois compartilham o link. Podem me enviar se tiverem dúvidas para eu dar uma olhada, para a gente conversar aí antes do sábado. Se quiserem compartilhar já direto no grupo para os colegas também, fiquem à vontade. E eu acredito que por hoje é só. A gente está passando aí de 2 horas e meia. Acho que poderia ter sido mais curto, mas eu gostei de ver a interação aí, bastante perguntas, bastante exemplos aí compartilhados. Acho que valeu a pena aí estender um pouco mais a aula de hoje. Pergunta do David. Vamos lá. Professor, nesse plano de teste, seria interessante criar um tópico 10 chamado anexos, para aquela questão lá de colocar as mídias? Porque nessa tabela aí, por exemplo, dos test cases, tem a coluna de evidências, né, que você tinha Sim. falado, que colocaria um link aí e tal, para, por exemplo, ligar lá para o Drive as evidências. Mas você acha que é interessante colocar dentro do próprio documento de plano de teste uma seção chamada anexo e colocar todas essas mídias aí mesmo no documento? Ou é legal separar mesmo? Não é uma boa prática, David, porque o plano de testes ele é só para ser um documento, ele não é para ser usado para gestão do teste ou para registrar evidências ou qualquer outro tipo de atividade de gestão, execução, porque nós temos assim, planejamento, depois nós temos a gestão, né, que envolve execução, e depois a gente tem um processo de bug tracking, né? Tanto a gestão quanto o bug tracking vão acontecer em outras ferramentas, por isso que eu já estou mencionando aqui, ó, gerenciamento de testes e gerenciamento de bugs. Então, nem seria gerenciamento, seria rastreamento de bugs, né? Seria a tradução de bug tracking. Mas vamos tratar como gerenciamento de bugs. E gerenciamento de testes e bugs são outras ferramentas. O plano de testes serve para ser só um documento. E nesse caso aqui, eu estou me permitindo usar ele também como um relatório. Então eu vou deixar aqui os resultados. Vou deixar aqui, por exemplo, ó, métrica, valor esperado. E eu poderia fazer assim, ó. Como é que eu crio uma nova coluna aqui? Inserir uma nova coluna e dizer assim, ó, valor obtido. Vamos manter minúsculo também. Valor esperado e valor obtido. Tá? Então eu posso simular, ah, quando vocês preencherem, vocês podem simular aqui, exemplo, esse plano de teste que foi executado nessa sprint, para essa nova funcionalidade que foi desenvolvida. Nós esperávamos essas métricas e obtivemos uma aqui abaixo de um valor esperado. Então, não, esse plano não foi bem sucedido. Ele precisa ser executado novamente, precisamos fazer melhorias na aplicação, tem muitos bugs, né, vários falharam aqui. Então eu posso dizer assim, ó, esse foi o plano de testes, ele foi executado e aqui está o relatório, dentro do mesmo plano. Para relatório, o plano, eu diria assim, se permite ser utilizado. Agora, para gravar evidências, gravar outras informações relativas à gestão dos testes, aí eu já não recomendaria, né? Ele serve realmente para documento, ele é um artefato só, ele não é uma ferramenta, né? Mais alguma pergunta aí? Ó, aqui de uma pergunta já saiu uma melhoria aqui para o plano de testes, né? Muitas vezes algumas pessoas perguntam lá nos grupos assim, alguém aí tem um template de um plano de testes e tal.
ponto de partida, né, para começar como base, serve, é interessante. Mas é sempre bom entender qual é a realidade, qual é a necessidade específica de cada projeto, de cada aplicação, porque cada plano de testes vai ser diferente, né? Então, esse aqui eu criei com base na funcionalidade de login que eu imaginei, né? Agora, se eu estiver desenvolvendo uma aplicação, um outro tipo de aplicação, eu não vou ter, talvez, navegador. Estou desenvolvendo um aplicativo móvel. Eu não vou ter o campo navegador aqui, porque não vai se aplicar, né? Sistema operacional, ok. De repente, esse aplicativo é para Android e iOS. Então, eu vou ter o campo sistema operacional, beleza. Mas talvez eu vou ter um outro campo aqui que vai ser qual o modelo do dispositivo, qual o modelo de iPhone que eu estou testando. De repente é relevante isso também, né? Qual a versão do sistema operacional também, né? É um iOS, mas qual versão, né? Então, para esse caso, para esse exemplo que eu estou trazendo aqui de uma tela de login, web, esse plano de testes eu diria que atende minimamente aí a necessidade. Mas, obviamente, como eu mencionei, aí tem oportunidades de melhoria, né? Aí depois que vocês acrescentarem algum campo, né, como eu sugeri, deixa eu lembrar, sim, o cronograma, eu sugeri cronograma. Vocês vêm aqui e atualizam aqui, ó. Não vai aparecer o ali, Update Table of Contents. E aí ele acrescenta aqui o próximo item, se o item tiver com a formatação de heading, né? Como eu estou usando aqui heading 1. E aí para cronograma, minha sugestão é a seguinte: pensem que essas funcionalidades elas vão ser desenvolvidas em uma sprint. Aí vocês podem sugerir a duração de sprint que vocês acreditam que seria o normal aí na empresa onde vocês atuam, ou na empresa onde vocês imaginam que vão atuar no futuro, mas a grande maioria das empresas usam sprints de 2 semanas, tá? Então vocês podem imaginar assim, ó, para o meu cronograma eu preciso de quantos dias para criar os casos de teste, quantos, criar um cronograma realmente assim de etapas, né? Eu preciso de tantas horas ou tantos dias para criar os casos de teste, né? Especificar os casos de teste. E eu preciso de, sei lá, 2 dias para executar os casos de teste. Depois, vamos estimar aí que a correção dos bugs leve mais 2 dias. Depois eu preciso de mais um dia para verificar se os bugs foram corrigidos adequadamente. E aí eu preciso de mais um dia para atualizar as evidências e gerar as métricas e disponibilizar o report, né? Então vocês podem colocar os prazos lá, assim, numa sprint de 10 dias úteis. No dia 4 eu vou. É o prazo máximo para ter os casos de teste prontos. Aí eles vão ser revisados por alguém, porque como vocês viram aqui, né? Ó, criação dos planos de teste, do plano de testes. Alguém vai criar e alguém vai aprovar. Então eu posso colocar lá qual o prazo para ser aprovado. Opa, o que que eu fiz aqui? Prazo para ser aprovado. Depois para execução. Alguém vai executar, alguém vai revisar os resultados da execução e aprovar. Então, eu posso criar um processo bem burocrático assim, né? Ou eventualmente eu posso criar ele um pouco mais ágil. Eu posso dizer que a execução dos testes, ela, enquanto ela estiver tá acontecendo, eu posso dizer, por exemplo, assim, entre o dia 2 e o dia 3 da sprint, eu já tô especificando casos de teste. Mas no dia 3 eu já tenho uma funcionalidade pronta. Então, entre o dia 3 e o dia 4 eu já começo a testar. Então, eu tenho duas atividades que vão estar se sobrepondo no mesmo dia. Enquanto no dia 2 e no dia 3 eu estou especificando casos de teste ainda, aqueles casos de teste que já foram especificados no dia 2 e a funcionalidade já está pronta, no dia 3 um testador pode começar a executar esses testes. Ah, eu não estou mencionando aqui quais seriam os papéis, tá? Eu vou sugerir para vocês os seguintes papéis aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Eu não ia dar essa dica, mas eu vou adicionar aqui. Eu estou usando o seguinte: o João é um QA Sênior. Deixa eu colocar num outro formato aqui. Sim. Então, o João vai ser um QA Sênior.
Depois eu tenho aqui o Pedro, que é um QA. Não, a Maria é uma QA pleno. Depois eu tenho o Pedro, que é um QA júnior. Aí eu tenho. Aí depois eu não estou criando nomes. Eu tenho gerente de projetos. Eu tenho um Product Owner. E eu tenho o resto do time. Tá? Então esses são os papéis. Aí com esses papéis aqui vocês atribuem responsabilidades e né, os diferentes tipos aqui de, de níveis que eles têm aqui nessa matriz de responsabilidades. Então eu posso imaginar isso, ó. Enquanto eu estou criando, tá? Vamos botar um pouquinho mais adiante, né? Porque dificilmente a gente tem a funcionalidade pronta em 30% de uma sprint. Então vamos imaginar assim, ó, entre o dia 4 e o dia 5 aí vocês adicionariam então uma nova sessão, que seria um cronograma. Vocês podem utilizar um Gantt chart, que seria alguma coisa assim, ó. Então imagina, ao invés de meses, aqui, deixa eu abrir isso aqui, numa outra aba para melhorar a visual. Ó. Então, ao invés de meses aqui em cima, vocês podem colocar aqui, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Então, os dias da sprint. Aí vocês colocam lá assim, ó, qual era a primeira atividade lá? Criação do plano de testes. Criação de plano de testes vai acontecer entre o terceiro dia e o quinto dia, por exemplo. Beleza. Só que no quarto dia eu já tenho uma funcionalidade pronta, então eu já vou começar a testar. Os testes vão acontecer do quarto dia até o sexto dia, né? E assim vão colocando aqui as atividades, como elas vão se distribuindo aí ao longo de uma sprint ideal que vocês imaginam. É bem para exercitar aí como seria a prática mesmo, né? Num projeto real. Beleza, eu acho que da minha parte era isso para a aula de hoje. Para a próxima, nós vamos começar a falar sobre a automação de testes. E deixa eu confirmar em qual, só para trazer mais informação aqui para a resposta que eu dei antes. Ah, eu não lembro quem perguntou, antes do João Lucas fazer a nova pergunta aqui, eu não lembro quem perguntou se a gente já não poderia fazer isso direto numa ferramenta adequada, né? Deixa eu ver aqui em qual módulo nós vamos fazer isso. Hum, Foi eu mesmo, perguntei. tá, foi o João mesmo. Deixa eu rapidamente localizar aqui qual capítulo. Aqui. Nós temos o módulo 5, ferramentas de testes. Aí lá a gente vai trabalhar com Gira e X-Ray. Então, é no módulo 5 que a gente vai ver essas ferramentas. Mas com esse entendimento de como fazer, ou melhor, eu sempre troco o como e o que, né? Ah, esse entendimento de o que fazer, né? A gente já sabe o que tem que ser feito, ó. Para planejar testes, a gente tem que fazer isso. Depois a gente pode transferir rapidamente, facilmente, para uma ferramenta que faz de outra forma, ou seja, o como, aqui nesse momento, a gente está fazendo dessa forma. O como é desse jeito, nesse momento. Depois o como vai mudar, né? Como a gente vai fazer vai mudar numa outra ferramenta. Tem mais uma pergunta, João? Me surgiu uma dúvida aqui sobre o plano de teste. É, quando a gente cria o plano, ele engloba todos os tipos de teste que nós vamos fazer ou é separado por tipo de teste? Por exemplo, aqui a gente está vendo só a funcionalidade. Uhum. Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer um teste de carga, por exemplo, que não está dentro do que a gente está testando aqui nesse plano, seria feito um outro plano ou é tudo junto em um plano só? Isso tu vai definir aqui, ó. Então, tu como profissional de QA, tu vai determinar assim, ó, dentro dessa sprint nós estamos desenvolvendo essa funcionalidade, ela tem esses requisitos, e se eu tiver ali um requisito, por exemplo, eu tenho um requisito aqui de segurança, então eu vou fazer testes, penetration tests, por exemplo, né? Se testes de segurança forem um requisito importante para essa aplicação, tiver descrito lá na user story que isso é necessário, que eu preciso cobrir, né, essa funcionalidade com testes de segurança, eu vou incluir aqui no meu escopo.
Então, eu estou mencionando aqui funcionalidades, mas talvez essa não seria a melhor palavra. Aqui, como a gente está falando só de testes funcionais, tudo bem, né? Agora, se eu fosse criar um plano de testes, que eu fosse incluir testes não funcionais, aí eu não usaria a palavra funcionalidades, aí eu teria que reescrever isso aqui de outra forma, né? Porque segurança é um aspecto não funcional, né? Performance é um aspecto não funcional também. Então eu reescreveria isso aqui talvez como aspectos ou, né, características, não sei. Aí teria que pensar e convencionar com o time. Bom, se não há outras dúvidas, última rodada aí. Quem é que tem mais alguma dúvida, comentário? Não? Então vou encerrar a gravação.